Hoje o Tá Na Lista vai ser aqui no estúdio de rádio da TV Tech. É aqui que a gente grava os nossos podcasts. E eu escolhi esse espaço porque o documentário que a gente vai falar hoje no Tá Na Lista foi inspirado num podcast, uma história chocante, uma história que parou o país. Você já ouviu falar da história do caso Evandro? Pois é, ela ganhou uma versão documental no Globoplay e eu vou conversar hoje com o diretor desse documentário, o Ali Muritiba. Tá começando o Tá Na Lista. Ali Muritiba, muito bom conversar com você, principalmente sobre o caso Evandro. Você sabe que depois que eu acabei de assistir, eu cheguei para as pessoas e falei, gente, vocês precisam assistir. O caso Evandro é muito bom, é incrível, a direção, a pesquisa. E aí eu comecei a ficar muito curioso e por isso eu te chamei até no Instagram pra gente conversar e gravar esse Tá Na Lista aqui. Prazer conversar com você, obrigado. E vamos já pra pergunta, como é que surgiu a ideia de falar sobre esse caso tão maluco? Tudo bom, Márcio? Valeu, obrigado aí por ser tão entusiasmado com o caso Evandro. Fico feliz. O documentário tem causado uma série de reações aí nos espectadores, nos críticos. Nos deixa muito felizes que esse caso tão importante sobre crime e injustiça tenha ganhado tanta repercussão e esteja sendo visto por tanta gente. A ideia de adaptar o caso Evandro para uma série veio da produtora, da Maíra Lucas, da Glass Entretenimento, que era uma grande ouvinte do podcast do Ivan Mizanzuki, o Anticast, e que havia entrado em contato com ele há algum tempo, com o objetivo de adaptar alguma coisa que o Ivan fizesse. E naquela ocasião o Ivan falou para ela, estou fazendo uma série, um podcast documental sobre um crime do Paraná, e eu tenho alguns episódios gravados, posso te dar para escutar. Então, ainda nem tinha sido lançado. Quando o Maíra escutou esses 5 episódios e prontamente percebeu que a história era muito impactante e fez um acordo de adaptação com o Ivan e me chamou para dirigir. Então, eu assumi um projeto cuja pesquisa era do Ivan Mizanzuki e cuja ideia de adaptação veio da Maíra Lucas. Quando vocês se reuniram e fizeram esse trabalho de pesquisa junto, porque na verdade você acabou também entrando, eu sei que no final você tem uma participação com os... Enfim, eu não vou contar aqui para não perder a história e para não dar spoiler. Mas esse trabalho de pesquisa durou quanto e como é que foram as gravações, as filmagens? Porque eu imagino o material que vocês têm disso tudo, assim. O Ivan pesquisa esse tema para o seu podcast. Então, o caso Evandro é a adaptação de um podcast chamado O Caso Evandro, que faz parte do Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki. O podcast tem 36 episódios. Quando nós começamos o processo de adaptação, já haviam sido lançados 14 ou 16 episódios, e o Ivan já pesquisava esse tema há mais de 3 anos. Quando nós entramos no processo, fizemos um trabalho de pesquisa, elaboração de roteiro que durou 9 meses, e aí a gente gravou durante 6 semanas, imediatamente antes de começar a pandemia, em 2020. Demos sorte de terminarmos as filmagens um pouco antes da pandemia, e a montagem aconteceu toda durante a pandemia, então a gente teve aí 1 ano de montagem do material. Então a gente tem aí quase 5 anos trabalhando para poder levar esse material para o espectador. Aquele acervo que a gente vê, que é o acervo, enfim, da Manchete, da Globo eu acho que mais tranquilo, mas da Manchete, da Globo, SBT, como é que vocês recuperaram tudo isso? Como é que vocês acharam tudo isso? A gente teve um trabalho muito incrível feito por uma pesquisadora, a Isabela, que trabalha com isso, fez um levantamento muito extenso de materiais, tanto impressos quanto em áudio e vídeo jornalísticos que cobriram o caso Evandro ao longo dos 28 anos que levou o caso. E aí, a partir desse trabalho de pesquisa da Isabela, a gente foi decupando o material, escolhendo quais trechos eram importantes para a gente utilizar na série, porque aí tinha todo um trabalho posterior de licenciamento desse conteúdo, depois recuperação desse conteúdo, porque são conteúdos produzidos ali nos anos 90, e eventualmente a qualidade técnica daquilo não estava a contento, então teve um trabalho bem extenso mesmo de pesquisa, escolha e recuperação do material de arquivo. E a ideia de fazer um documentário com ficção, porque vocês acabam tendo um pouquinho de ficção ali, né? É uma ficção meio velada, né? Não aparece a cara de ninguém, aparece um pouco assim, mas
a ideia do começo já era ter um pouquinho dessa ficção para mostrar o que aconteceu na época. A gente chama aquilo de climatização, a gente não chama de ficção nem de dramatização. Climatização? Climatização. O objetivo era dar ao espectador um sabor do que era a época, o clima. Ao redor desse caso, criou-se todo um clima de suspense e de terror, propagado pela versão dos acusadores e pela opinião pública, pela mídia na época. Então, para a gente era muito importante que o espectador da série sentisse um pouco esse clima soturno que beirava esse caso. E aí, para isso, nós nos valemos dessas cenas que nós preferimos chamar de climatização, porque o objetivo delas é dar o clima da época, dar o tom da época, e não reencenar fatos ou eventos. Vocês conversam com algum... Pode falar, desculpa. Já estava desde o princípio desde a concepção do projeto. Vocês conversaram com alguns dos acusados. Como é que foi para você, agora tirando o lado do diretor, Ali, como é que foi para você como pessoa estar frente a frente com essas pessoas? Eu tenho um dos episódios para mim, eu fiquei muito mal, foi o da tortura, que é o 4º episódio. Eu fiquei péssimo, eu assisti aqui, não péssimo, que você não vai conseguir assistir aí de casa, mas você vai se envolvendo com a história e aí você não vai entendendo muito bem o que está acontecendo, né? Se você acredita ou não naquelas pessoas. Cara, tanto para mim quanto para a Michelle, que também conduziu muitas daquelas entrevistas, no foro pessoal foi muito difícil, né? Você está lidando com histórias muito pesadas, muito tristes, com pessoas que sofreram muito ao longo dos últimos anos. Está falando de uma história envolvendo um crime bárbaro, brutal, que vitimou uma criança. Você está falando com pessoas que foram vítimas de tortura, que foram presas e cumpriram pena acusadas de um crime que elas alegam não terem cometido. Então era muito difícil fazer essas entrevistas. Era preciso criar ao redor de si um campo energético de proteção muito grande, e ao mesmo tempo era preciso exercer muito a capacidade de empatia, de colocar-se no lugar do outro, de ganhar a confiança do outro. Essas entrevistas, muitas delas foram muito incríveis, muito tocantes, mas foram exaustivas, tanto para nós quanto principalmente para as pessoas que estavam ali revivendo aquela história, né? Agora, como diretor, eu tenho assistido vários dessas séries de crimes e de suspense, de mistério. Uma das últimas, eu assisti o do Hotel Cecil antes de assistir o caso Evandro, e aí eu vi algumas semelhanças na maneira de conduzir, que é aquela coisa de deixar um mistério para o espectador. Foi ou não foi? O que é na verdade? É aquilo ou não é? Você, quando foi montar a história, depois de ter escutado os podcasts, ter conversado e ter lido o livro, você entrou também nessa maneira de deixar o público com esse suspense no ar? Ou isso, na verdade, o caso Evandro já construiu? O caso Evandro já foi construído dessa maneira dentro dos autos do processo. É um caso cheio de reviravoltas. Dentro do próprio decurso dos vários julgamentos que aconteceram a respeito desse caso. O podcast do Ivan também, ele é muito hábil no seu storytelling, criar uma série de teses e antíteses, de modo que uma vai contradizendo a outra para que o espectador seja sempre jogado de um lado para o outro. E essa é uma maneira muito, muito adequada de se fazer um true crime, porque se você dá toda a informação para o espectador logo de cara, não há o que acompanhar, não há o que desvendar, não há surpresa, né? Então, para a gente era muito importante que o caso Evandro fosse narrado dessa maneira, para a gente poder engajar o espectador nessa narrativa, para que ele tivesse interesse de assistir a história até o fim, né? Não nos era... A gente não queria permitir ao espectador o direito de abandonar essa história. Então, a gente trabalha muito com essas reviravoltas e esses vai-e-vens de caso aí para poder engajá-lo na narrativa. Tá, então, assistam no Globoplay. O caso Evandro é incrível, é muito bom, de verdade. É uma dicona aqui para você ir de casa, para você acompanhar, vale a pena. São 7 episódios e tem um extra depois, né, Ali? Tem um episódio extra que conta a história do garoto Leandro Bost, que desapareceu em Guaratuba em 92 também, e que até hoje permanece desaparecido e não temos respostas ainda. E a gente conta a história
desse garoto e da luta de seu pai por tentar encontrar seu filho. Você já está trabalhando num projeto novo? Já. Estou trabalhando em 2 projetos. Um projeto que eu filmo agora em novembro, um projeto de ficção. E a gente já está começando a preparar a sala de roteiro para o próximo True Crime do Globoplay. Uma próxima série documental, também com o Ivan, também com a Michelle, também com a Glass, a mesma turma. Já tô curioso para ver. Aliás, só para encerrar mesmo, vou deixar mais uma dica aqui para você de casa, que é um filme do Ali, que é o Pra Minha Amada Morta. Eu entrevistei, eu não me lembro agora se era 2015 ou... Não, 2015, por aí, acho. Eu sou ele comercialmente em 2015. Acho que foi 2015. 2015, tem a Maiana Neiva no elenco, tá linda, incrível. E é um filme muito bom. É um filme... O Aleph vai nessa pegada, é uma ficção, mas essa coisa de você achar que vai acontecer alguma coisa e no fim você vai esperando muito mais do que na verdade acontece. Mas é incrível, não vou contar aqui, procurem Pra Minha Amada Morta, é um filmaço também. Ali, muito obrigado por conversar comigo, falar com o pessoal aqui da TV Tech, do Tá Na Lista, agradeço demais e sucesso para os seus próximos projetos. Obrigado pelo convite, obrigado pelo papo aí. Lembrando que se você está assistindo a gente pelo Facebook da TV Tech Jundiaí, é só curtir a nossa página. Se você está vendo pelo YouTube, daí é só você se inscrever e também ativar o sininho para receber as nossas notificações. E pelo canal 24 da NET, é só sentar no sofá e relaxar. Eu te espero no próximo Tá Na Lista pra gente dar mais dicas de filmes e de séries para você de casa. Até o próximo, tchau! Down and everything.